Fala, rapaziada, então vamos bater aquele papo sobre a Versys 300X ou Versys X300. Eu acho que é Versys X300. Eu não me liguei muito no nome da moto, não, né? Eu me liguei no que a moto é. Eu vejo aí a rapaziada comentar sobre pontos negativos e pontos positivos da Versys 300. Então, venho aqui dar minha opinião, falar sobre o assunto, porque é um assunto bacana, é um assunto que não sei se as concessionárias pegam esse feedback do cliente, do usuário. Se sim, é uma excelente ideia, porque assim eles vão melhorando a moto, melhorando o motor, alguns aspectos, né? Então, vamos lá. Cara, eu tenho essa Versys desde começo de 2023. Essa minha Versys, ela é 22-23. Eu já fiz algumas viagens com ela. Ela tem pouco mais de 30 mil quilômetros. Então, já rodei mais de 1000 quilômetros em um dia. A última viagem longa que eu fiz foi para Maceió. Então, quando eu fui em 2 dias. Quando eu voltei em um dia só. Mas eu saí de Maceió, fui em Piranhas, que é já divisa com Sergipe. Na mesma pegada, eu voltei para Fortaleza, que é onde eu moro, né? Moro em Fortaleza, essa rodovia que a gente está aqui fazendo esse vídeo é a rodovia 040, Litoral Leste. Então, a moto tem mais de 30 mil quilômetros rodados. É minha segunda 300. A minha 300 anterior era a XRE 300 2016. Vendi com 140 e poucos mil quilômetros rodados. A maior parte foi viajando também. Tive a oportunidade de fazer aí vários estados do Nordeste. Algumas viagens bacanas, alguns off-road, né? Nada daquele off-road absurdo. Aquele que dá pra fazer, né? Sem ser profissional. Então, eu consigo comparar uma 300 de outra 300 pela experiência e não pelo manual, né? O manual é uma coisa, experiência é outra. Você tem que ter a moto, você tem que pilotar a moto, você tem que sair, tem que meter marcha para você poder ter aí, poder dar, né? Poder dar seu feedback aí, poder dar sua opinião. Então, a XRE, a moto alta aí, os galera da esportiva aí, eles tinham passado por mim, mas tinham parado para comer em algum lugar, se encontrar, sei lá. Mas dessa vez só passou ele aí, não passou outro não. Eram 6, se eu não me engano. E aí só passou esse camarada aí. Meteu marcha, né? Foi embora, não dá pra acompanhar os caras na esportiva. É outro torque, outra pegada. Mas vamos lá. O que eu tava falando, a XRE bem mais confortável que a Versys em relação à altura, à suspensão, a curso de suspensão. Economia, um pouco mais que a Versys. Mas a XRE pecava em motor. Se precisasse dar uma esticada para fazer uma ultrapassagem um pouco mais arriscada, a XRE não tinha. Eu passei algum sufoco na estrada com a XRE, né, que não foi assim, nada foi culpa minha, né, não sofri acidente nenhum, nada assim, mas foi um sufoco porque você ficar entre duas carretas, meu amigo, na pressão, à noite, 10 horas da noite, acaba rodando a 120 por hora e você não conseguir fazer essa ultrapassagem, meu amigo, é pressão, tá? Só quem já pegou o chofé muito louco
botando pressão, querendo chegar no destino dele, ultrapassou o cabo e o cabo ficou no cangote ali, a moto não tinha mais o que fazer, sabe o que é pressão de chofé caminhoneiro. E a Versys tem, cara, a Versys tem essa pegada, a Versys se botar pra andar, ela anda. Um top speed que eu dei nessa moto, engarupado com os 3 baús, que foi uma viagem também que eu fiz em 2024, se não me engano, ou em 2023, eu estava engarupado, estava com os 3 baús, e o baú que eu tenho não é o baú da Kawasaki, é um baú Give, ele é maior, mais pesado, cabe mais coisa, aguenta mais peso, então a moto vinha com peso razoável. E aí, engarupado, chegou a 157, 158, mas acredito eu que se esticasse mais, era um pouquinho mais. Tá, essa moto, ela tem força. O manual fala, se eu não me engano, 170. Eu acredito que não vá. Mas eu acho que no 160, 162, eu já vi alguns vídeos no YouTube aí, rapaziada, colocando aí 163, 164. Queira ou não, é uma velocidade considerável. E aí, então, a Versys tem esse toque aí, essa velocidade. O que a galera fala que falta na Versys é torque, né? Só que se botar um torque a mais numa moto dessa, o consumo vai lá para cima. A Versys, ela faz aí seus 24 em rodovia. Eu cheguei a fazer até 25 em rodovia, 25 km com litro. Então isso é bom. Se colocar um torque a mais, ela vira um consumo de MT-03. E sabe, quem conhece MT-03 sabe que ali consome, ali tem pegada, tem pressão. Eu fico imaginando por que a Yamaha ainda não fez uma crossover, né, uma trail aí com motor da 03. Cara, ia desbancar Saara, XRE, Versys. Cara, ia desbancar muita moto, essa é a verdade. Porque o motor da 03 é um motorzão. Já vi a rapaziada acompanhar Hornet, claro. Tô falando de acompanhar a galera brincando ali, dando esticada, sem que o cara da Hornet queira ganhar da MT-03. Os caras estão brincando e a MT-03 acompanha, velho. Acompanha. Se o piloto for bom, acompanha. Óbvio, né? Se botar 2 pilotos bons e o cara da Hornet quiser vazar, ele vaza. Não tô dizendo que a MT vai sempre. Não vai. E outra coisa nessa Versys seria a altura. Se ela tivesse a altura da XRE, cara, seria uma moto confortável, muito boa. Porque essa moto, o piloto encaixa muito bem. Eu não sou muito alto, tenho 1,72 m. E essa bolha, ela tá um pouquinho alongada. Então, o vento, ele passa assim, bem no topo do capacete. Eu não sinto nenhuma turbulência no capacete, tranquilo. O garupa já sente, mas isso porque o banco do garupa, ele é um banco alto, ele já fica um pouco mais elevado, então o garupa sente, mas também nada demais. Mas a bolha é pro piloto, não é pro garupa. Então, mas se ela tivesse a altura da XRE, seria muito bom, mas eu acredito que não era essa o propósito, porque como ela tem velocidade, ela tem potência, e é o motor da Ninjinha, né, da Ninjinha 300, então eles quiseram também dar um pouco de velocidade. Então, quanto mais próximo do chão a moto está, mais a aerodinâmica dela fica melhor, né? A XRE parece que dava mão nela, dava velocidade, a moto parece que ia voar, ia decolar. É porque ela é uma moto alta. Mas assim, eu acredito que dava para colocar um pouquinho mais de altura na Versys, até porque o cárter
encosta muitas das vezes em lombada. Se você vai subir uma calçada ou descer uma calçada, você tem que prestar bem atenção, porque o cárter encosta, dá uma raspada ali, dependendo do peso do piloto aí, se tiver engarupado, vai raspar legal, vai bater, né? Mas, cara, não tenho o que reclamar da Versys. Esse feedback seria mais assim, que se a concessionária pegasse essa visão, acho que daria para melhorar um pouco mais a moto, porque já tem um tempo que essa moto não é mexida, né? Ela já está aí, não lembro qual é, acho que não sei se 2021 a primeira Versys, mas de lá para cá nunca foi mexida. Então, isso aí é o que eu tenho para falar da Versys. Se você tiver aí algo a comentar, acrescentar, deixa aí nos comentários. E tamo junto. Valeu, rapaz.